Fala galera, aqui Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara, ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala galera, vamos pra cima, mais um episódio do Nagelcast, um episódio super especial e hoje a gente vai falar sobre como montar uma operação de agência de marketing digital saindo do absoluto zero. E para falar sobre esse tema importante, um dos mais pedidos, quando vocês me mandam pergunta, vocês mandam e-mail, tiram dúvida, eu trouxe um convidado muito especial, vocês já vão saber quem é, mas é a primeira vez que eu faço isso, né, com um convidado, esse perfil de convidado, de fazer muita força para trazer o homem para participar comigo aqui do podcast. Vocês já vão saber quem é na sequência, mas antes eu quero lembrar você que se você me acompanha no Instagram, se você me acompanha no YouTube, se você me acompanha no Spotify, mas ainda, por exemplo, não se inscreveu no canal, não tá me seguindo, cara, você tá perdendo, porque talvez você tá deixando de ser lembrado das principais aulas. Então é fundamental, se você é gestor de tráfego, é dono de agência, é vendedor, quer aprender, cara, os bastidores, os segredos das grandes agências para fechar contratos de marketing digital todos os dias, você precisa, cara, garantir que você está recebendo todos esses conteúdos. Beleza? Deixa eu apresentar o meu convidado super especial, Jackson. Como é que tá, meu mano? Tudo bem? Tudo na paz? Tudo certo. Como é que tá as coisas, meu irmão? Se apresenta pra galera aí. Quem que é o Jackson, Tudo pessoal? bem, graças a Deus. Gui, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Eu sou o Jackson Repes, eu sou de Blumenau, tenho agência já há 5 anos. E há 5 anos que a gente tem trabalhado nesse nicho. Investindo bastante em conhecimento, né, tanto para gerar resultado para os nossos clientes, gerar cada vez mais resultado para os nossos clientes, e nos últimos meses também investindo para gerar nosso próprio resultado, né? Top demais. Top. Então, eu vim de Blumenau, rapaz, saímos de lá às 3 horas da manhã. Nossa, cara. Diretaço, vim com o meu parceirão, o Rodolfo. Rodolfo, quem lembra do ET e Rodolfo? Põe na tela aqui, tá? Aqui o ET e o Rodolfo. Pode botar pra galera lembrar quem é o ET e Rodolfo. Tá? Rodolfo é gestor de tráfego lá da agência. Ele entrou como web designer. Logo depois, eu perguntei pra ele, Rodolfo, eu vi que ele tem um perfil muito técnico. Tá. Eu perguntei, Rodolfo, teu negócio é design ou tu gostaria de migrar para gestão de tráfego? Tá. Ele disse, não, vamos para o tráfego. Tá. E aí ele veio dirigindo, eu vim dando uma descansadinha para estar aqui 100% hoje. Para quem não conhece, né, por exemplo, não é aqui de Santa Catarina, a maior parte dos alunos já são de fora do estado, né? Os que vêm na imersão, vêm na mentoria nos conhecer. O Jackson andou cerca aí de 5 horas, basicamente, é isso? Por aí. Deu 4 horas porque de madrugada aí não tem trânsito. 180, não tem radar, não tem nada, né? Só dá. E galera, é muito especial também para mim esse episódio, porque é a primeira vez que eu entrevisto aqui um aluno da mentoria, né? Normalmente, ou eu trago outros convidados, ou da nossa própria operação, pessoas que eu formei, pessoas que estão aqui em casa, que fazem parte da agência. Então, para mim também, Jackson, é uma honra, cara, te receber aqui, imagina. Né? Então, para a gente poder conversar um pouco do que você vem fazendo, do que você vem aprendendo, do que tem dado certo, como chama o nome da agência? LPH Soluções. Da LPH Soluções. Agora é o seguinte, cara, eu tô vendo que você, diferente de mim, você tem bastante cabelo, mas bastante cabelo branco. Tá. Você tinha muito cabelo, você não tinha cabelo branco, você pensou assim, cara, eu quero branquear o cabelo, então eu vou abrir uma agência. Da onde que veio essa parada de abrir uma agência de marketing digital, né? O porquê da ideia de abrir uma agência de marketing digital? De onde que vem esse negócio do digital, cara? Gui, realmente o cabelo branco veio um pouco daí, tá? Não vou negar. A conta também aumentou, hein? Graças a Deus. Agora eu vou estar voltando à cor normal. Mas, Gui, foi num susto. Vou te falar que a agência surgiu de uma sociedade que eu fiz que deu muito errado. Sério? Cara, deu muito errado. O bom foi o fruto, né? Porque a sociedade se desfez e eu continuei. Então, a sociedade era basicamente eu e mais 2. Tá. Então, eu parte comercial, mais um irmão meu, muito amigo meu, ele que trouxe a oportunidade para mim, né? Ele também faria parte comercial, e depois uma terceira pessoa para fazer a parte técnica. Tá. Né? E aí a promessa dele era uma agência para criar sites. Era só criação de sites. Só criação de sites. Há quanto tempo mais ou menos isso? Isso foi em 2018, foi abril, maio de 2018, por aí. Então era só para criar site. Né? Então ele treinou a gente, falou sobre marketing digital, falou sobre o Google naquela época, Facebook e tudo mais. Não entendi nada, não sabia nada do que ele estava falando, mas eu vi que era legal, gostava do assunto. Opa.
E ele tinha uma promessa que era de entregar 20 sites por dia. Nossa, quem que é esse cara? O Bill Gates? Quem que é o... Gui, Aí daí ele criou uma empresa chamada WordPress. Oh, ele criou o WordPress, é isso isso aí. Não, aí nós começamos a pensar, mesmo que se ele pegasse um site pronto, um template, e trocasse logo e texto, nem assim ele não conseguiria 20 por dia. Mas tudo bem. Talvez ele se empolgou, fez um pitch muito além, mas tá tudo certo. Mas se ele entregar um por dia, já é viável. Se ele entregar um a cada 2 dias, ainda é viável. Né? Aí, beleza. Fechamos a empresa, contrato social, tudo certinho. Aí, esse meu amigo, parte comercial, os dois, e ele sempre foi uma águia também no comercial, nas vendas. Nós saímos numa tarde e voltamos para o escritório com 3 contratos assinados. Opa! Contrato assinado com cheque na mão, cheque o dinheiro na mão. Quanto na época era cada site? Na época, se eu não me engano, era 1.490. Opa, já. Na época, em 2018. Tá. Né? E aí, Gui, quando deu 40 dias que o rapaz que entregava 20 sites por dia, né? Tá. Quando deu 40 dias que ele não entregou um, Vixe. aí eu disse, gente, aí eu acho que Lascou. aí a casa caiu. Aí, para mim, a sociedade dele já tinha acabado, não fazia mais nenhum sentido, né? E avisei, né, tal. Só que aí eu tinha 2 caminhos, Gui, né, para honrar os meus clientes, né? Porque o principal ali é o cliente, né? Sempre foi, né? Ou a gente entregava o site, que já estava atrasado, ele já cobrando, Tá. ou a gente entregava o site, ou devolvia o dinheiro. Tá. Só que o dinheiro já tinha ido. Vixe. 40 dias, Guito. Eu vou Nossa, ficar, já foi vou o ficar dinheiro, segurando o tá dinheiro? louco? Não, o dinheiro Tá. já tinha ido. O que eu fiz? Conversei com um amigo meu, que entende um pouco mais da parte de TI, servidores. Ele disse, como é que eu começo? Né? Como é que eu coloco um site no ar? Ele mostrou e tal, contratei um plano compartilhado dentro do HostGator, Tá. um planinho compartilhado. Isso foi na sexta-feira. Peguei minha esposa e minha filha, mandei elas para a praia. Só, vocês vão para Balneário Camboriú, passa o final de semana lá, que eu vou passar o final de semana trabalhando. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu visitei os 3 clientes e apresentei os 3 projetos prontos. Nossa. Os 3 sites no ar. No WordPress, Aceito, tranquilo, os clientes curtiram. tranquilo, tranquilaço. Tem algum daquele lá ainda hoje, hospedado? Eu acho que eu não... um deles a gente ficou... ficou uns 3 anos com a gente legal, ainda. cara, Hospedado e tal. Tem uma parada, sabe, que eu falo, sabe, Jackson, sobre isso. Não é que é um problema você fazer parceria. Não é que é um problema você fazer parceria quando vai para uma agência de marketing digital. Até acho que é bem normal no início, tá? Bem normal. Porque às vezes você não tem todas as habilidades, ou ainda que tenha, você tem pouco tempo para fazer tudo. Mas você tem que cuidar, cara, com os acordos que você faz. É fundamental você cuidar. Porque às vezes, aquela uma frase que eu gosto muito. Que às vezes, cara, quando você faz a coisa certa, mas na hora errada, é pior do que você fazer a coisa errada. Porque aí você acha que a coisa certa é a coisa errada, mas não é, que só no tempo errado. Então, não vale a pena a parceria. Talvez, dependendo do momento, não faça tanto sentido. E você tem que ter cuidado, cara. Porque é o teu nome. Olha só, você faz frente ao cliente, fez toda a parte que eu considero mais difícil, né? Vender, fechar o contrato. Daí você terceiriza toda a responsabilidade, sem saber. Porque uma coisa é, por exemplo, você já tem histórico, né? Já conhece. E isso é comum, tá? É até comum, às vezes, você faz uma parceria com um gestor de tráfego, por exemplo. E daqui a pouco esse gestor leva os seus clientes. E o contrário também, né? Então, por isso você tem que ter muito cuidado, eu falo quando se diz em nível de parceria. Na transição de carreira, né, em si, a gente tem que ter cuidado com quem a gente se associa, ok? Porque é aquela história, depois não tem uma segunda oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Às vezes, com um cliente que você abriu, esse cara conhece outras pessoas, ele se torna um detrator, e no nascimento da agência já nasce com um passivo, com histórico negativo, e para quem é negócio local... Né, para quem, por exemplo, não sei se hoje você ainda está nesse modelo, mas para quem é negócio local, foca na cidade, na região, isso prejudica muito. Agora, se a gente for tratar então sobre a tua transição de carreira, assim, para fechar também esse ponto que eu considero muito importante. O que você considera, cara, assim, que um empresário, o Jackson, ou alguém que quer empreender, tá fazendo uma transição de carreira igual você fez, né? Você veio de uma outra área de madeireira, né? Isso, a gente tem uma madeireira. Então, mas vamos supor, era o que você fazia, né, na ocasião, e você foi fazer uma transição, né,
para a área, para sendo marketing digital, para agência, prestando serviço. O que você acha que, sim, que são pontos, cara, que você acha que assim, essencialmente tem que ser considerados para que você não crie um problema, para você não venha com uma carga negativa? O que deve ser considerado nessa transição de carreira profissional, assim, cara? Tá, Gui, eu acho que é o seguinte, em primeiro lugar, tu tem que dar muito foco no teu financeiro, né? Tu tá preparado financeiramente, porque assim, você pega conteúdo de muitos grandes players, né? E eles vão te dizer que você vai conseguir fechar contratos e vai vender, mas as coisas às vezes não viram tão rápido assim. O meu demorou muito para virar, entendeu? O que me segurou foi que eu tinha uma outra empresa que minha esposa tocava, então a parte financeira eu estava organizado, mesmo que a gente passou aí um perrengue bem complicado, né? Mas a minha dica é o seguinte: você vai fazer transição de carreira, você tem que estar muito certo do negócio que você vai fazer, tá? Você tem que estar preparado tanto na parte técnica de gestor de tráfego quanto na parte técnica de venda, porque eu sempre me garanti em venda. Então, assim, eu recebia muito contato de indicação, né? E de três de indicação eu fechava 2. Tá. Sempre fui muito bom de venda. Na verdade, eu achava que eu era bom de vendas, antes de eu conhecer esse daqui, ó. Eu achava que era o top de vendas. Aí eu conheci o Gui, agora eu estou melhorando. Mas, então você tem que se garantir, né, na parte técnica, na parte de vendas, porque eu vejo que tem muitos que mesmo com a indicação, mesmo com um cliente muito quente, eles não conseguem converter, sabe? Né? E o Fábio Ricota fala bastante do Open Doors, né? Que é você ter um valor, uma reserva, para te garantir pelo menos aí 3, 4 meses, 6 meses. Um colchão financeiro, né? Um colchão financeiro que, se dentro desse tempo você não conseguir faturar e tal, você não passa um perrengue, você não vai sofrer financeiramente, não vai passar muita necessidade, entendeu? Então eu acho que isso é essencial. Você falou sobre o colchão financeiro. Eu digo que isso, mais do que uma possibilidade, é uma necessidade. É aquela parada da coisa certa na hora errada. Porque quando você está dependendo do pão do dia, tipo assim, cara, isso aqui é o alimento dos meus filhos, das minhas filhas, cara, às vezes você faz qualquer negócio, sabe? Você faz negócio pouco católico, literalmente, né? Porque você precisa... Às vezes tem agência, por exemplo, que vai prometer resultado para um cliente. Fala, não, cara, eu garanto para você que você botar 1.000 vai vir, sei lá, 1 milhão. Ou para você sabe que não acontece, cara, que é praticamente uma loteria. Só que você precisa daquele dinheiro para comer, cara. Então, por isso que a organização financeira ela é fundamental, porque vai te dar tranquilidade para você conseguir aprender, dominar o processo, principalmente quando se fala de vendas. Porque você até comentou, né? Um dos pontos que você acha interessante é você dominar a parte técnica, por exemplo, eu sou gestor de tráfego e tal, e dominar a parte de vendas, né? Eu considero que no início, sei lá, 80%, 90% é venda, né? Então não adianta você perder muita energia com burocracia, até porque, cara, esse tempo que você gasta com burocracia, querendo deixar tudo justinho, você está tirando da tua operação comercial e a tua empresa, nesse momento, tem pouco ou não tem nenhum faturamento. Então, duas coisas que eu considero fundamental para quem está fazendo essa transição de carreira. Primeiro, lógico, é uma organização mínima financeira que te permita trabalhar algumas semanas ou, quiçá, alguns meses sem necessidade de renda. E segundo, cara, você garantir tempo e espaço na sua agenda para que você possa prospectar clientes e colocar isso como uma prioridade. Então, cara, eu estou na fase de sobrevivência, eu quero validar minha oferta e eu preciso, por exemplo, começar a vender 2, 3, 4 contratos por mês, até porque a partir daí eu vou ter uma tranquilidade para melhorar o jogo como um todo. Até, não sei qual que é a tua visão, tu acha que no início, o que é principal? Pode falar até da tua experiência mesmo, tá? Você falou que teve uma dificuldade com uma parceria e tal, mas você acha que o principal é desenvolver uma habilidade técnica, por exemplo, vou fazer sites no WordPress, vou fazer e-commerce, eu vou ser um gestor de tráfego, ou aprender a vender? Na tua visão, o que é principal, né, no início da caminhada? Assim? Então, o que eu fiz? No começo, eu me preocupei um pouco mais na parte técnica, de sites, da parte TI, de servidores, depois fui para a gestão de tráfego, né? O que aconteceu? O meu crescimento demorou. Tá. Eu só dependia de indicações, entendeu? Então, eu vejo que se tem alguém começando hoje,
né? Mais vale tu focar no parte comercial, fazer um negócio deslanchar, põe um dinheirinho no bolso, E né? depois? E depois a parte técnica, porque a parte técnica, de fato, ela é mais fácil. Boa, até tem uma parada. Se eu fosse perguntar pra você assim, você vai vender gestão de tráfego, por exemplo. É mais fácil você achar um gestor de tráfego para cuidar da conta ou alguém que saiba vender gestão de tráfego? Ah, sem dúvida. Entendeu? Você vai conseguir achar muito mais fácil um gestor. Isso é mais fácil achar alguém que faça um site ou alguém que saiba vender site. Com certeza, alguém que faz o site. É muito mais fácil. Muito mais fácil. E aí a gente às vezes não entende, cara. E é aquela parada, aquele erro que a pessoa tem às vezes um preciosismo para começar a agência, né? Então, cara, mas eu não domino tão bem. Eu vou pegar um cliente muito preparado, tal. Cara, isso não vai acontecer. A maioria dos empresários sabem bem menos do que você sobre marketing digital, ainda que você saiba pouco. E eu digo mais, tá? A maior parte das pessoas que está vendendo e trazendo crescimento em relação à operação de agência de marketing e tal, são pessoas que conhecem muito pouco tecnicamente. Eu sempre dou o meu próprio caso, né? Eu sempre falo isso. Quando a pessoa fala, mas eu não domino, como que eu vou vender? Eu falei, cara, eu já vendi individualmente, frente a frente, assim, com os clientes, né? Sozinho, 1.400 contratos de marketing digital. Sozinho. Contrato assinado de marketing digital. Pois é, quantas campanhas você já colocou no ar? Nenhuma, até hoje. Lógico, eu tenho uma noção, eu sei como funciona, eu entendo a ferramenta, até porque também é errado você não se desenvolver, né? Sim. Mas o que eu quero dizer? A habilidade para vender era diferente da habilidade para propor resultado para os clientes. Quando eu vou formar, por exemplo, Jackson, a gente tem no nosso time comercial aqui, sei lá, pessoas que estão aqui há menos de um mês, sei lá, acho que umas quatro pessoas, estão há menos de um mês. Não, mais, 8 pessoas, mas dos times de venda são 4, as outras são de pré-venda, né? E a gente faz o treinamento. E eu falo, sei lá, 5% no início, eu falo até na mentoria como formar, né, cara? 5% sobre o que é a ferramenta, quais são as principais campanhas. Todo o restante é o processo consultivo. Então, eu concordo com você que a prioridade é você focar na parte comercial. Até porque é muito mais fácil você vender e com o dinheiro da receita buscar uma especialização e ter casos reais para aprender a parte técnica, né, do que você não ter cliente, perfeito? E como que você vai desenvolver sua parte técnica também, sem nenhum negócio para fechar? Esse eu acho que é um erro primordial. No começo, quando você fez essa transição, você mesmo que fazia por exemplo, você era o teu gestor de tráfego, você que desenvolvia os sites, depois você começou a vender, depois daquela mudança, ou de cara você já foi lá, já contratou uma outra pessoa para começar a fazer as entregas. Como é que foi? Não, eu comecei fazendo tudo sozinho. O que eu queria era só desenvolver sites, né, fazer uma recorrência ali com a hospedagem, entendeu? Então eu fazia tudo. E aí depois comecei devagar com tráfego, mas eu fazia o site, cuidava da hospedagem. Batia o escanteio, corria para cabecear. Cabeceava, e aí fazia gestão de tráfego e fiquei fazendo isso por muito tempo. Tá. Até o momento que eu falei para minha esposa, disse assim, eu não posso mais vender um site. Não posso vender site. Não dá mais. Não posso vender. E aí, baita, né, visão, né? Tá. Visão. Nessa época a agência faturava quanto? Nessa época aí. A agência faturava ali em torno de 8 mil. Tá. Né? E já tava com a corda no Já pescoço. estava com a corda no pescoço. Olha como é perigoso isso, né, cara? É. Às vezes você tá... Até o faturamento ainda é pequeno, mas você já tá... Não aguentava mais, não tinha mais. E visão, né? Claro que eu falei brincando para ela, né? Não posso mais vender um site. Então, o que eu fiz? Fui procurar o que demandava mais tempo, que é o desenvolvimento do site. Então, fui procurar um web designer. Né? Foi onde eu achei o Rodolfo. Nosso amigo Rodolfo, que está fazendo 2 anos já de Coisa casa. linda, cara, mês que vem coisa faz linda. 2 anos de casa. Coisa linda. E aí ele me desafogou na parte de sites, então consegui focar um pouco mais para gestão de tráfego. Fiz uma parceria muito bacana com o Henrique Muratori. Legal. Então a gente fez uma sociedade em algumas contas de e-commerce e tal. Né? Então ali foi onde começou a ter um crescimento. A ter um crescimento. Né? Tá. Legal. Então vamos pensar assim, ó. Tu comentou que teve uma janela aí até de oportunidades, né? Se fosse fazer uma trilha aqui, né? Então, beleza. Sair do meu próprio negócio ou sair de uma empreitada, de uma outra área, né? Eu preciso minimamente me organizar financeiramente, né? Então ter uma organização para poder permanecer com a cabeça tranquila por um certo tempo. Eu preciso separar
um período, ou a maior parte do tempo, quem sabe todo o tempo, para dominar um processo comercial e começar a trazer clientes para dentro. Só que isso vai dar certo. Vai chegar um momento que você vai ficar com a corda no pescoço ou próximo disso. Nesse momento, eu faço uma contratação para que eu consiga continuar tendo tempo e buscar, por exemplo, parcerias semelhantes a essas que você citou. Exatamente. E as pessoas fazem o oposto. Já vi muita gente fazer o oposto. O cara quer abrir agência, quer ficar botando gestor de tráfego na agência. Não, meu amigo. Esgota o seu tempo. Vou dar uma dica aqui, tá? Esgota o seu tempo trabalhando. Domina o processo comercial. Faz as entregas. Agora, a partir do momento que você conseguir um equilíbrio financeiro, você paga as suas contas, cara, aí você vai pensar na escala, na contratação de outras pessoas. Dentro desse processo, qual foi o principal erro do Jackson, na tua visão, como empresário, entre essa transição, formação comercial, parceria, qual foi o teu principal erro que você disse assim, hoje, se eu começasse de novo, eu com certeza não cometeria esse erro, porque me prejudicou muito, ou me atrasou, pelo menos. Eu já dei a dica, né? Tá. Eu já dei a dica. Tá. Eu comecei me especializando na parte técnica. Boa. Entendeu? Então, o que aconteceu? Tecnicamente, fiquei bem. Né? Desenvolvimento de sites, tráfego, tudo. Tecnicamente, fiquei bem. Só que as coisas demoraram um pouco para acontecer. Tá. Entendeu? Demorou um pouco para chegar, bater 10 mil de faturamento, né? Criar uma recorrente, 10 mil recorrente. Recorrente. Tá. Não, porque a gente vende um site, vende dois, dá um pico de faturamento. 20 mil, daqui a pouco. Né? Aí dá um pico e depois... Né? Mas o que... Entendeu? Então, demorou para chegar nisso daí. E para bater esse top, para bater 20k de faturamento, só com prospecção e estudando parte técnica, parte de vendas, né? e aplicando parte de vendas. Quando a gente fala de aprendizado, cara, assim, a gente como mentor, a gente tem uma responsabilidade, sabe, Jackson? E por incrível que pareça, os alunos que eu mais valorizo não são os que faturam mais, mas eu valorizo muito aqueles que se desenvolvem do ponto A para o ponto B. Por exemplo, eu tenho alunos que são agência Premier também, sei lá, né? Então, entre as maiores agências do Brasil, por exemplo, com centenas de clientes. Só que uma boa parte, eu diria até que a maior parte, são pessoas que estão numa linha aí, cara, sei lá, começam faturando 5 mil, 10 mil, e alguns, inclusive, que não faturam nada. E essa galera, principalmente, ela tá vendo todo dia um monte de gente dizendo que, cara, faz isso que vai dar esse resultado, né? Compra esse curso que vai dar esse outro resultado. E eu acredito muito, cara, nesse processo de mentoria, de acompanhamento para desenvolvimento. Só que eu não acredito em fórmula mágica. Então, acho que a gente sempre deve desconfiar, né? Eu queria que você me falasse, cara, na tua visão, você falou para mim, ó, Gui, eu tô lá na mentoria, né? Mas eu tô sempre aprendendo, eu tô buscando aprender com outras pessoas. Na tua visão, cara, tem um caminho claro para poder encontrar um mentor? Tipo assim, quais são, talvez, cara, as características de um mentor, na tua visão, cara, que de fato vai poder propor sucesso para o teu negócio? E qual que é a responsabilidade do mentor? Qual que é a tua responsabilidade em fazer o negócio lá? Porque tem gente que fala assim, ó, eu comprei o curso lá do Joãozinho. Eu não gosto muito de citar nomes, assim, sabe? Nem por bem, nem por mal. Claro. Enfim, assim, até por cuidado, mas, né? Mas eu comprei o curso lá do Joãozinho. O curso é ruim porque não deu certo. Por exemplo, eu ia aprender tráfego. Pô, cara, eu olho, cara, mas um monte de gente aprendeu. O que aconteceu, né? Então, se tu puder me falar, cara, quais que são critérios que você utiliza para escolher pessoas para te ensinar e por que esses critérios são importantes? O Gui, tem basicamente um critério que ele é o principal de todos. Tá. Né? É claro que você tem que ver se você gosta da pegada dele, do dinamismo dele, porque tem alguns que são mais 220, tem outros que são mais 110. Agora, tem um critério que é fundamental. Tá? Esse mentor, ele vai te ensinar a vender contrato de tráfego. Por exemplo. Esse cara, ele já vendeu um contrato de tráfego na vida dele? Bom pra caramba, verdade. Né? Assim, ó, existem diversos coaches, a maioria deles são bons coaches, eu acredito que a maioria, mas sabe que tem alguns coaches que vão te ensinar a ganhar dinheiro, mas nem o cara tá devendo em casa. Mas o cara tá devendo em casa, tá com o nome sujo, entendeu? Né? Então, assim, o principal
é o seguinte, vamos falar do Skin the game. O cara tem que saber, tem que... exatamente. Pô, vamos falar Thiago Tesma, Tá. né? Eu quero aprender tráfego. Pô, olha o que o cara já fez. Uhum. Olha o quanto ele já, quantas contas. Quando ele estava na Blueberry, olha quantas contas Já ele gerenciou. gerenciou Boa. simultaneamente, entendeu? Então ele é um cara que com certeza, né, pode Tem falar, propriedade. tem propriedade para falar de tráfego. Boa. Então, Entendeu? o primeiro critério é que a pessoa tenha construído... O que ela fez? Boa. Exatamente. Porque senão, assim, eu prefiro, tá? Eu prefiro um cara, um mentor que teve 1 ano de prática no nicho dele, do que um mentor que teve 10 anos de teoria. Boa. É porque tem uma parada que assim, ó. Eu concordo 100% com você, tá? Eu acho que as cicatrizes, elas são mais importantes do que as estrelas que você tem no peito. Por exemplo, né? Eu faço sempre essa analogia. Eu quero aprender com um soldado que botou o peito no gelo lá e trocou tiro na guerra. Não é que o general também não possa me ensinar, mas aquela experiência da linha de frente, cara, da trincheira, ela é muito mais importante, perfeito? Agora, é lógico, tem um outro lado que eu também considero que tem que ser levado em conta, né? Que é a capacidade que essa pessoa tem de transformar esse conhecimento, né, de forma didática para que outra pessoa possa também executar, né? Eu acho que ninguém inventa roda, sabe? Pô, vender, tá aí, tráfego, ninguém inventa roda. Tem tanta gente boa que a gente fala em tráfego, por exemplo, você citou o Thiago, né, como sócio aqui também da agência, também da mentoria, enfim, né? Mas eu sei que não é só o Thiago que é bom, por exemplo, né? Agora, tem muitas pessoas que com pouca... por mais que tiveram, às vezes, um resultado alto, mas em pouco tempo se consideram aptas para ensinar pessoas em condições diferentes. E aí eu acho perigoso, ok? Porque o que acontece? Normalmente, cara, vai ser a fome com a vontade de comer. Do outro lado, tem alguém aqui querendo a fórmula mágica. Pô, como que eu monto uma agência que fature 100 mil reais por mês, né, com pouco esforço, prospectando no automático? Sabe quando vai acontecer isso? Nunca, ok? Mas se eu automatizar todo o processo de prospecção aqui da gente, galera, quem fala isso é quem nunca fez. Nunca fez. O cara nunca pegou o telefone para ligar. Sabe que não tem uma automação plena para o processo de prospecção. Não existe isso, cara. Porque do outro lado tem alguém que tem que ser convencido, né? Então, é por isso que é da importância desse acompanhamento. Agora, não é porque tem gente ruim, minha visão, tá? Não é porque tem gente ruim mentorando, vendendo, coach, o que quer que seja, que você não possa primeiro aprender com essa pessoa, sugar alguma coisa, ou, cara, se expor para aprender com outras pessoas que eu considero que são boas. Perfeito? Hoje você falou o seguinte, você aprendeu tráfego, você até... Quando você entrou na mentoria? Foi na turma quando eu abri, né? Isso. Foi na primeira turma ali, Foi. que eram as aulas só ao vivo ali. No Instagram. Até de madrugada. Não, as aulas ao vivo no Zoom. A gente fazia as aulas ao vivo no Zoom. Sim. As aulas, sim, não, tô falando do teu CPL, né? Que fez no Tá, Instagram. CPL, quando eu fiz no Instagram, Fez no Instagram. a primeira, foi uma aula só e tal, Isso, né? A gente, o semente que a gente fala, assim, né? Isso, Que a gente fez, exatamente. tá. Legal. Em pouco tempo, a gente começou início de novembro. Isso. Desse período ali, Jackson, o que você pode citar, cara, que foram as principais transformações nesses últimos 2 meses e meio, 3 meses? Nesses últimos 3 meses, assim, né, de aprendizado também, de mentoria. Eu sei que você continua também nessa turma, mas com base naquilo que você foi aprendendo, o que foi mudando mais, assim, na agência, cara? Gui, virou a chave total, né? Virou a chave total na agência. Hoje, o que eu aprendi? Aprendi processos, aprendi um script, um roteiro para eu, como closer, seguir e conduzir o cliente para o fechamento, né? Contratei uma SDR. Massa. Contratei uma SDR. Já começou? Já começou dia 3 de janeiro. Massa. Já fez agendamento? Já, rapaz, não tem noção. Aí eu pedi para ela começar treinar os treinamentos um pouco, né, conversão extrema e tal. Primeiro ela pegou toda essa... para ter uma noção, e depois quando ela entrou, né, a mentoria do mestre Gui Nagel, né, ela fez tudo certinho ali. E aí depois começou já com as ligações, né? Então, hoje eu tenho um fluxo de agendamentos e de reuniões, né? Assim, algo que, primeiro, que sozinho eu não conseguiria fazer. Não tem como. Sozinho eu não conseguiria fazer, né? E tô batendo meta mês a mês. Qual que é o teu objetivo de novos clientes por mês?
Hoje eu tenho um objetivo de 4 novos clientes por mês. É recorrentes, contratos recorrentes. Contratos recorrentes. Eu sei que é pouco, Tá. né, mas é o meu objetivo hoje. Tá? É nossa meta hoje. Claro que, né, tem um plano para fazer isso gradativo. Qual que é o teu ticket médio, mais ou menos? 1.250. Legal. É. Tu comentasse comigo até ontem, mandaram mensagem no WhatsApp, tu estava falando sobre que tu começou a implementar consultoria, sabe? Cara, esse é um ponto que eu acho legal. A oportunidade que às vezes a gente, como dono de agência, como gestor de tráfego, como especialista em uma área, não percebe. Se tu quisesse falar um pouquinho mais dessa mudança na parte, dessa camada consultiva que você acrescentou, né, o resultado que você está trazendo para os clientes, para o teu financeiro também. Tá. Gui, essa é uma dor que todo cliente de agência ou cliente de agência tem. Porque o que acontece? A agência faz o tráfego, gera o lead bate no vendedor, na secretária. O cara atende mal lá. Atende mal, atende só o WhatsApp, frase pronta, olá, como posso te ajudar? Tá. Entendeu? Né? Então, assim, e a culpa é de quem? A culpa é nossa. É a gente que não gera, que o lead está desqualificado, o lead não está... A responsabilidade cai pra gente, né? Sempre vai cair para a gente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei, né, já identifiquei isso há muito tempo, né? E em dezembro do ano passado, eu fechei a minha primeira turma de mentoria de vendas. Olha só, cara. Eles têm uma fábrica de trailer, né? Eu montei um script, entendeu? Massa. E entreguei lá para eles, entendeu? Fiz uma proposta lá para eles de recusar. Como é que foi o resultado? Gui, olha só, Gui, cara, coisa linda. Quem me falou isso foi o Alexandre, tá? O proprietário da empresa. Ele falou para mim o seguinte: Jackson, a primeira aula foi dia 1º de dezembro. Tá. Eles iniciaram dezembro sem perspectiva nenhuma de faturamento, de venda. Tá? Dia 1º de dezembro foi uma quinta-feira. Na segunda ou terça-feira, eu fiz a segunda aula, fiz a aula de roteiro. Tá. A primeira aula foi a jornada do cliente, da parte de tráfego, cadência. A segunda aula, roteiro. Tá? Nessa semana da segunda aula, uma vendedora, a Débora, fechou 3. Porra. E o Diógenes fechou mais 1. Em uma semana. Olha que importante, cara, uma parada. Você comentou, né? Não é pelo resultado em si só do cliente, isso é o que a gente quer no final do processo, mas vamos dar um passo para trás. Quando a gente fala de vender, cara, né? Poxa, o que a gente ensina na mentoria, e não é só na mentoria não, porque quem tá assistindo esse conteúdo aqui, isso aqui é gratuito, né? Então, não necessariamente estar na mentoria, mas, cara, esse poder, cara, que é dominar um processo comercial em uma agência de marketing ou em qualquer outra empresa, cara. Isso aqui é algo tão importante que às vezes a gente mesmo que está aprendendo executando não tem noção de que 95% dos nossos clientes não sabem nada do que de fato vai trazer resultado a partir do momento que ele recebe um contato, né? E aí eu brigo com tráfego, eu brigo com relatório, eu brigo com índices, né, cara, com CPA, eu brigo para tentar reduzir. Só que não me preocupo que lá na outra ponta, cara, eu tenho um vendedor, tenho um dono de empresa que precisa saber quais são as melhores práticas para vender. Por exemplo, nessa mentoria, eu lembro que agora a gente tem uma aula que eu falei, inclusive, de oportunidades, cara, para você que é agência, você está aprendendo, cara, como fazer prospecção fria, quais são as melhores práticas para atender o lead que vem de embalde, como fazer indicação. Por que você, dono de agência, cara, não pode supervalorizar essa hora, né? Oferecer uma camada consultiva e ganhar muito dinheiro? E ainda que você não venda isso, porque talvez você não pode vender, você pode até entregar isso como um bônus, sim, né? Algo a mais para o teu cliente, para fazer esse cara performar. Qual é a agência que tem uma camada consultiva e se preocupa em, por exemplo, instruir o cliente a configurar um CRM lá, cara? A fazer um atendimento humanizado no WhatsApp, a tratar as principais objeções, a fazer um roteiro comercial, a desenhar, cara, um pipeline com oportunidades. As agências não fazem. Aí o seguinte, quem que acaba cumprindo essa tarefa? A visão até o momento, né? Não, quem que cumpre essa lacuna, assim? É o próprio cliente, poucos quando buscam conhecimento e até de forma desorganizada, não tão preparada para a sua própria realidade. Mas onde que isso aí vai estourar? Vai estourar na agência. Porque o cara que está contratando, que está nos contratando, ele não está preocupado ele quer vender lá no final do processo. Por isso que eu acho muito importante essa parte consultiva e eu oriento, né, cara, hoje também meus alunos que prestem atenção nisso, porque por mais que você não entenda tanto, aquilo que você sabe sobre venda normalmente é mais do que o cliente
sabe até do que ele precisa para ter resultado, né, Jackson? Sim. O Gui, e olha só, e tu sabes que o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Fato. Então, se eu gero um lead qualificado, se eu faço um tráfego certinho para ele, faço tudo certinho, coloco um lead de Google muito quente lá para ele, né? E ele não sabe atender, né? Ele não vai ter sucesso. O que vai acontecer? Vai cancelamento. Vai cancelar. Às vezes cancela antes dos 6 meses. Entendeu? Que é o nosso contrato mínimo. Né? Perfeito. Então, e quando ele aprende a fazer isso, todos os nossos clientes que eles aprenderam a fazer isso, são os clientes que mais estão tempo na agência. Boa. Entendeu? Boa demais, cara. Também sobre esse ponto até de atração de novos clientes, porque você falou que hoje você tem um objetivo X de novos contratos por mês, né? Uhum. A gente tem nosso foco aqui na agência é sempre 100 contratos novos por mês. Tem alguns meses que a gente não bate, tem alguns meses que a gente bate. A gente já bateu, por exemplo, o mês de dezembro é um mês mais baixo no ano, né? E normalmente o mês de janeiro e o mês de novembro são os 2 melhores meses, assim, né? Em umas situações pontuais. Mas lógico, a pessoa fala, pô, que 100 contratos, né, num mês é meio surreal. Talvez pode ser para a realidade da maior parte das empresas, mas você tem que ter uma dinâmica de entrada de novos clientes, no mínimo toda semana. No mínimo toda semana, se você quer crescer. Perfeito? Aí você me pergunta aqui, e onde eu consigo esses clientes quando eu estou começando? Eu falo que pelo menos tem uma tríade aí, né, cara? Você pode fazer... a pergunta que eu faço é sempre assim, eu quero começar a atrair novos clientes. Por onde eu começo? Eu pergunto, com dinheiro ou sem dinheiro? Boa. Tá, não, com dinheiro razoável, porque muito dinheiro normalmente é difícil quem tem, né, no começo. Não, razoável eu tenho uma organização. Então, beleza. Então, cara, você vai começar, você vai focar fazendo os anúncios. Campanha tradicional, né, LP, consultoria, mais roteiro consultivo. Legal. Não, Gui, tem pouco ou nenhum dinheiro. Você vai ter que trabalhar, cara, dentro de um processo de marketing de indicação estruturado, né, começando com as pessoas que você conhece e familiares, né, essa estratégia, e buscando contatos. E, paralelo a isso, um processo organizado de prospecção fria, ok? Lista, cadência, roteiro, ferramentas, fluxo de atividade. Na tua experiência, Jackson, do que mais está dando certo e o que mais você considera importante, principalmente para quem está começando, desses 3 pontos? Anúncios de um lado, né? Indicação, enfim, né? Prospecção fria, processo de construção lista, tal, né? Ou a indicação, ou caso tenha algum outro, parcerias, por exemplo, né? Como a gente tinha tratado. O que você considera mais importante, cara? No começo e durante a jornada? Gui, a pergunta que você faz é fantástica, né? Com ou sem dinheiro. É isso que vai definir também muita coisa, né? Tudo, acho que quase define tudo, define né? tudo, né? Quando eu comecei, eu tinha um dinheiro, Tá. mas eu não tinha um dinheiro também para colocar na frente. Tá. Era um dinheirinho também de reserva. Pra se manter, né? Para me manter, que eu não podia queimar esse dinheiro. Tá. Então vamos falar assim, cara, sem dinheiro. Tá. Né? Sem dinheiro, indicação. Tá. Vai para indicação. O Thiago também fala isso. Tá, Né? Pô, legal. pega um amigo, né? Faz um... Eu gosto sempre de fazer uma alavancagem de valor, né? Joga o valor lá em cima, mas eu estou começando aqui, faço por tanto, né? Então eu acho que para começar, eu comecei com indicação e eu fui muito tempo, muito longe com indicação também, Tá. né? E à medida que você vai colocando um dinheirinho no caixa, né? Eu acredito que é mais investimento em tráfego também, que também te traz né, eu sempre, Curto prazo. Curto prazo, exatamente. Eu sempre achei assim, não, pô, eu preciso de um lead barato, preciso de um lead barato cheio de lead. Né? Nada a ver, né? A gente sabe que não existe. Então, assim, entenda que você vai pagar um lead caro, né? E mais um lead qualificado. Google vai te trazer um lead caro e qualificado. Tá. Eu vou até tirar o cara, vai um valor um pouco mais alto. É um valor mais alto, Desde que- exatamente. Exatamente, não é caro, é um valor alto né, e qualificado. Então, no meu caso, e aí por último eu comecei a fazer o outbound, Tá. né, que eu acho que é muito difícil. Tá. Eu acho difícil, eu acho um processo bem... Só que ele bem estruturadinho te traz um resultado, Previsibilidade. Né? previsibilidade, te traz um certo volume, um volume bom, né? E eu acho que tráfego e o inbound e outbound, os dois equilibrados, eu falo que você está nadando com os 2 braços. Exatamente. Né? E aí você consegue... Agora como você perguntou, para começar, eu começaria com indicação estruturado, né? Pensar num plano de indicação e ir para cima. Aí a parada fala assim, vamos falar sobre marketing de indicação, beleza? Para uma agência de marketing digital. Gui, o que as pessoas pensam que é indicação, sabe, Jackson?
é aquela recomendação espontânea, é o popular boca a boca, que algum cliente satisfeito faz sobre você. Então eu falo assim, cara, começa com um processo de indicação. Mas como que eu não tenho cliente? Calma. Vamos organizar essa parada, né? A indicação, cara, o processo de indicação estruturado, ele é alicerçado, cara, em todo ponto de contato com um cliente ativo ou um prospect, com um potencial cliente, você buscar recomendações. Primeira coisa que você tem que fazer, isso é também prospecção fria com base em indicação, cara. Monta uma lista de pessoas que você conhece, literalmente, né? Seja num nível de pessoas muito próximas ou que você, enfim, tem um certo tipo de referência, né? Quais delas tem empresa, e a partir daqui você vai começar o seu ciclo. Agora, poucas pessoas conseguem no início começar a fechar venda no primeiro dia, por exemplo, mas todo mundo consegue contato com a empresa. Todo mundo consegue na hora de prospectar. Às vezes não está tão encaixadinho o discurso, ou às vezes não é o momento daquela pessoa de contratar, mas você conseguiu contato. E a grande virada de chave, cara, no processo de indicação, que você vai encaixar isso depois nos anúncios, você vai encaixar isso em prospecção fria, é você pedir o contato e a referência, mesmo das pessoas que não compraram. Você precisa de quantas pessoas para marcar um agendamento, por exemplo? Cara, trabalhando corretinho um fluxo, você vai precisar de umas 8 a 10 pessoas para marcar um agendamento. Cumprindo, né? O fluxo, mas algumas você vai conseguir falar com o decisor, outras não, em atividades diferentes. Cara, você falou com 8 ou 10 pessoas para um agendamento. Você vai precisar, por exemplo, de uns 4 agendamentos fazer uma venda. Então a gente está falando, cara, você vai precisar aproximadamente de 30 contatos, 40 contatos para fazer uma venda. Uma venda. O que você fez com os outros 39? Você prestou um bom atendimento? Pô, prestei, mas talvez o cara não precisava, ou não tinha condições, ou não, enfim, não era o momento, ou qualquer outra coisa. Mas você prestou um bom atendimento, você se mostrou profissional. Por que você não pode, depois de finalizar esse ciclo, cara, fazer um questionamento e pedir uma indicação, né? Se ele, olhando enquanto vocês conversam, se ele lembra de um amigo ou familiar que também tem empresa, que sabe tem uma urgência maior porque precisa vender, tem condição de receber um volume de vendas maior por meio de marketing e tal. E as pessoas não fazem isso no início, né? E isso é o básico. Porque, cara, eu sou um entusiasta de anúncio, a gente faz muito anúncio na agência, sei lá, a gente investe uma quantia considerável, eu vou investir cada vez mais, eu sei que isso dá resultado. Só que, cara, quando eu faço anúncios, eu não domino o processo todo. Bloqueou a conta, como é que faz? Teve um problema lá, como é que faz? Né? Então, às vezes, em campanhas, em épocas específicas, o preço dispara. Agora, cara, quando você tem um processo de marketing de indicação estruturado, e principalmente de prospecção fria, Jackson, nós estávamos falando até isso há pouco tempo, você tem o controle total. Você tem controle, cara. E isso é libertador dentro da empresa. Não importa, tem um cara que é eu não sei se eu já falei sobre ele no podcast, eu acho que sim, que é uma empresa bem conhecida, que chama Omie. É uma empresa, um software de gestão. É uma das maiores do Brasil. E um cara que chama Marcelo Lombardo, o nome desse cara. E ele é o fundador, tal. Eu não sei se é CEO ainda, mas é o fundador. E ele comentou, cara, que ele no começo ele investia só em anúncios, né? Só em Google e tal. Só que aquilo, pô, dificuldade não tinha tanta grana. E aí ele, vou buscar um processo pra, enfim, não depender disso. Resumindo, aí passou um tempo, ele não parou de anunciar. Ele falou que ele tem uma plaquinha, não sei se tem até hoje, né? Porque isso eu vi há bastante tempo. Ele tem uma plaquinha na sala dele. Sabe aquelas plaquinhas quando você vai em rodovia, tipo assim, tantos dias sem mortes? Eles que tem uma plaquinha que ele bota, tipo assim, 800 dias sem Google Ads. Você acredita nisso? Ah, sério? Sério, cara. Depois você pesquisa essa história. Agora, lógico, aqui é um extremo, né? Mas eu acho que essa é a tríade para o crescimento de uma agência. Prospecção fria, você dominando todo o processo. Marketing de indicação estruturada, aproveitando toda a rede de contato que você está tendo, buscando indicação, inclusive, de quem não comprou. E anúncios, é claro, né? O anúncio é o curto prazo, né, cara? Um lead mais qualificado também rodando. Porque dentro desse ciclo, cara, não tem como não crescer. Nesse momento lá na agência, Jackson, o que traz mais resultado para você agora, hoje, assim, em relação à venda? Desses 3 pilares, o que está trazendo mais resultado efetivo de venda para você? O que traz mais resultado para a gente hoje é o outbound, que eu estou com a... Prospecção fria, outbound, isso, legal, que eu estou com a SDR lá, né? E indicação. Indicação que tem trazido mais resultado. Eu parei um pouquinho com os anúncios, né? Porque quando ela entrou, eu pensei, eu vou treinar ela primeiro, para depois poder colocar um lead com um custo um pouco mais alto para ela poder desenrolar. Então, agora a gente já tá soltando os anúncios. Agora já estamos soltando o anúncio e a gente está nessa fase aí de aprendizagem da máquina então, e tudo mais, né? Mas respondendo a tua pergunta, o que está trazendo mais resultado hoje, em primeiro lugar, o outbound, e indicação. Indicação para a gente sempre funcionou. Top. E até porque
provavelmente deve também um cara bem relacionado e tal, enfim, também presta um bom trabalho, né, cara? É muito mais fácil quando você presta um bom trabalho na agência. Mas olhando então para uma operação que está começando do zero, assim. Você falou uma hora, eu marquei isso, falou, cara, eu acho um pouco difícil, né, fazer a parte de prospecção fria, né? Normalmente, quando você está começando do zero, cara, normalmente você começa com pouca grana ou com nenhuma grana, né? E olhando para a prospecção fria agora, porque eu sei que isso é novo, é recente, aí você falou que tá pouquíssimas semanas aí começando com isso. Para quem está começando, na tua visão, qual é a principal dificuldade na prospecção fria, no outbound como um todo? O que é a principal dificuldade? É ferramenta? É roteiro? É passar pelo guardião? É agendar? É comparecimento? O que é? Na tua visão, pela tua experiência, até pela tua SDR, o que vocês conversam, o que vocês compartilham assim? Que acho que é legal a gente discutir com a galera que vai implementar isso para que a galera já se prepare, né? Tá. A gente começou, nós já tivemos vamos dizer, duas grandes dificuldades. Tá? A primeira delas foi em achar o contato do decisor, Tá. né? O nome, o e-mail dele. Né? Tá. Então, isso a gente resolveu trocando de ferramenta. Tá. Né? E hoje ela está com uma dificuldade. Ela não tem dificuldade de passar pelo guardião, Legal. usando as técnicas. Né? Então, tá. ela liga lá, passa para o Léo para mim, por favor. Tá. Quem é? É a Solange aqui de Blumenau. Tá. Já Vai era, embora. já foi, Tá. já era, foi embora, né? E a dificuldade é quando ela conversa com o decisor, o decisor diz, não, mas a gente já tem uma agência de marketing. Tá. Né? Eu até queria te perguntar, Gui, como que a gente poderia Boa. passar por essa objeção que quando ele já tem uma agência de marketing, sabendo que eu já pesquisei o nome da empresa dele no Google, não apareceu anúncio, Tá. fui na biblioteca de anúncios do Facebook, Não viu? não vi, então assim, possivelmente, ou é uma agência de social media que ele está, ou ele não tem agência. Uhum. Mas o que a gente poderia fazer com isso aí, Gui? Vamos pensar assim, ó, só uma pergunta importante que você fez. Primeiro, tá? O lead que tem uma agência de marketing digital, necessariamente, ele é um lead ruim? Não, não é um lead ruim. Boa parte das agências que nos contratam, por exemplo, das empresas que nos contratam, já tem agência. Ele é um lead até em tese mais maduro, porque ele já sabe como funcionam as regras do jogo. Paga uma agência, paga um mídia, perfeito. Só que, por outro lado, por ele já ter uma agência, se a gente for olhar a validação, dinheiro, decisor, necessidade, timing, o time dele, não, o momento dele, talvez não seja o mais propício para a contratação. Então é alguém que eu vou ter que ter um pouco mais de paciência para lidar com esse processo. Investir na cadência de contato. Agora, antes de eu querer evoluir, eu tenho que utilizar, eu falo que as técnicas de reciprocidade e entender o que está acontecendo. Então, quando o cara fala para você assim, eu já tenho uma agência, poxa, que legal, cara. Não, inclusive, normalmente os clientes que eu falo nesse primeiro contato, eles também têm uma agência. Então, cara, eu não coloco aquilo como uma barreira, ok? Pô, eu quero que ele entenda assim, não, isso faz parte do processo, conversar com essa outra assessoria, mesmo tendo uma agência. Porque tem gente que fala, você já tem uma agência, então tá bom. Não, cara, pô, que legal. Inclusive, normalmente quando eu faço esse contato, boa parte dos clientes falam que também tem uma agência. Por curiosidade, há quanto tempo que você tá com essa empresa? Então aqui com a gente há tantas vezes. Pô, que bacana. E você pode até me explicar qual que é o trabalho que eles fazem pra você? Pô, eles fazem X, Y. Cara, você vai mapeando. Ele vai dizer, não, eles fazem em redes sociais. Pô, oportunidade aqui. Então eles cuidam das mídias, que legal, até tô vendo aqui o trabalho que está sendo feito, tá dentro de uma linha, até de uma coerência, mas lógico, eu imagino que eles devem ter comentado com você que o simples fato de gerar conteúdo nas redes sociais não garante venda, né, like não paga as contas no final do dia, né, e o que você ou eles juntos, o que vocês estão fazendo, cara, literalmente para trazer clientes, por exemplo, através de anúncios, você vai fazer algum trabalho? Não estou fazendo, oportunidade, encontramos uma oportunidade, né, não, o cliente está fazendo anúncio, por exemplo. Pô, que legal, cara. Me fala então agora como dono. Eu sei que você é a pessoa que mais se preocupa com a empresa, né? Considerando, assim, o trabalho que está sendo feito. Você não precisa nem dizer o nome da empresa. Mas você considera que você está conseguindo atingir 100% o perfil de lead que você gostaria? Com aquela qualidade, com as mesmas características? Não, sim ou não? E você considera que você está conseguindo atingir no volume que você precisa, o que você gostaria? Jackson, nunca, vou botar 99%, é difícil o empresário dizer que ele está atingindo 100% do que ele quer, na proporção do que ele quer. Sempre dá para melhorar, perfeito. E esse de fato é o meu trabalho. Por isso eu queria ter com você
um tempo, uma conversa, para te explicar também como eu ajudo também outras contabilidades, inclusive outras que também têm uma parceria em prestação de serviços de marketing digital, que esse trabalho pode ser feito ou até a 4 mãos, ou independente de você buscar parceria aqui com a Blueberry, a partir dessa consultoria você vai ter muito mais recurso, mais armas para cobrar a tua agência lá do outro lado para que ele possa te entregar ainda mais rápido. E aí você continua desenvolvendo o argumento, entende? Então, cara, sempre essa reciprocidade de, cara, legal, isso faz parte do processo. A partir daqui inicia uma investigação para eu identificar se o que a agência faz é semelhante àquilo que eu faço. Depois eu preciso saber o tempo e a entrega a nível de satisfação. Quando a pessoa diz para você assim, Jackson, olha só, cara, eu tenho essa agência há tanto tempo, eu sou super satisfeito, cara, eles entregam um baita trabalho dentro do que você oferece, não vai vender para ele. Que legal, cara, que bacana. Esse contrato vai até quando? Vai até legal. Você acha que eu posso, quem sabe, colocar aqui na minha agenda, então já que você tem mais 3 meses, para daqui uns 2 meses e meio te ligar, ver como é que tá as coisas, pra gente entender como é que foi o cenário. Dá, legal, e finaliza. Não precisa, é um cara que você não vai precisar vender para ele, porque ele já tá satisfeito. Só que eu posso garantir para você, não é a maioria. A maioria não tem agência ou tem um trabalho razoável ou ruim. Perfeito? Isso é índice, cara. Isso é pesquisa de qualquer agência no Brasil. Se pensar com clientes de agência de marketing e tal, de agência no geral, a maior parte dizem neutros ou insatisfeitos. Só que aquela história de querer propor o mais do mesmo e vender a sua agência como algo melhor, não funciona. Então você tem que buscar o quê? Entender quais são as condições que esse cliente tem e propor, cara, uma ajuda. Perfeito? E a partir dessa ajuda, ainda que ele não contrate a Blueberry ou a sua empresa, ele vai ter recurso para cobrar aquele terceiro. E é com essa percepção que eu quero que ele saia da ligação. Perfeito? Agora, quando está acontecendo muito isso, eu falo o seguinte, quando você perde muitas vendas pelo mesmo motivo, ou você está prospectando o cliente errado, então não está fazendo uma qualificação correta, né, desse perfil, ou o discurso não está bom. E aí tem que treinar argumentos como esse. Por exemplo, quando o cara já tem uma outra agência. Nós até escapamos um pouquinho do assunto, mas acho que é muito importante, porque eu acho que a galera também tem essa dificuldade, né? Quando vai prospectar. Tem, né? tem. E é um negócio, e é um argumento que do outro lado, ele quebra as pernas. Ele quebra as pernas, porque se de fato, hoje ela está tendo dificuldades para sair. Né, eu já dei a gente já conversou sobre isso, claro, né, não nesse alto nível aqui, né, cara? É a prática que leva isso. É a prática, né? Mas é o tipo de argumento que do outro lado ele tem que dar uma quebrada nas pernas, cara. Porque ele diz, não, cara, já tem. Já tem. Ele dá uma... É uma fechada de... não é uma fechada de porta, é uma batida de porta. Mas eu acho que isso, Jackson, é mais uma defesa do empresário do que uma realidade. Porque ele imagina que pelo fato de você dizer assim, já tenho, você vai desistir. Tá entendendo? E o que um consultor... É igual quando o cara fala assim, não, cara, eu acho caro. Ou eu vou pensar. Ou eu tenho um terceiro elemento aqui que você não controla, que depende dele, nem eu. O que ele tá querendo dizer? Some da minha frente. Não. O que o profissional faz? O seu trabalho, como em prospecção fria, isso você tem que passar para a sua SDR e para o seu time, que com certeza vai crescer, ou para você mesmo, fazendo prospecção fria, né? É que você tem... Qual que é o objetivo de um pré-vendedor, cara? Primeiro é despertar interesse e depois é qualificar o lead. Perfeito? Cara, é normal, é lógico que você vai pegar muita gente, cara, que eventualmente vai ter uma dificuldade, e aí vai entrar o argumento de você mostrar o quanto você ajuda. Por isso que é importante nesses argumentos, Jackson, ser muito específico. Por exemplo, né, eu estou prospectando uma contabilidade. Eu já tenho tal. Não tem problema. Inclusive, até quando eu converso com outras contabilidades, que a maior parte dos clientes que eu ajudo aqui na agência são contabilidades assim como a sua, inclusive a do Joãozinho lá, não sei se você conhece. Até inclusive quando eu converso com algumas, boa parte delas dizem também que já tem agência, não é um problema, muito pelo contrário. Até por curiosidade, faz quanto tempo? Entra a reciprocidade aqui, né? A empatia, né? E o que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou começar a entender esse cenário para buscar uma oportunidade de encaixar a consultoria. Agora é fato, se o cara tem agência, está satisfeito, a probabilidade de contratação é menor. Por isso que eu tenho que identificar isso rápido. Não, é que eu estou muito satisfeito, eu já tenho, os caras performam, tá chegando no qualidade do lead que eu quero, no volume que eu quero, estou batendo meta, tá tudo bem. O que eu vou fazer, cara? Marcar um follow para um próximo período, por exemplo, quando acaba o contrato, para poder fazer uma avaliação. Não perco tempo mais com esse cara e vou para um próximo. Mas acredito que isso não pode ser regra
Se for maioria, é porque deve estar talvez faltando algum ajuste no que diz respeito à parte de qualificação, de montagem de lista, né? Isso é Sim. muito importante. Além disso, você falou que na parte de indicação, que foi por onde você começou, né? Uhum. Você considera, cara, que se eu for começar uma agência agora, uma operação do zero mesmo, assim, tipo, pô, quero... Meu primeiro cliente mesmo, né? Se eu for sair daqui agora, eu tenho que começar a minha agência. E eu vou começar ela, o meu day one é amanhã, primeiro dia, por exemplo, né? Primeira coisa que você vai fazer em relação à ação comercial para atrair esse primeiro cliente, com base na tua experiência, no que tu fez. E essa primeira coisa precisa ser algo escalável, né? Ah, vou falar com a minha mãe para ela contratar a empresa dela. Não é escalável, a gente só tem uma mãe, né? Então, né? O que você acha que seria? Essa aqui eu vou te botar no fogo, nessa pergunta eu tô te botando no fogo. O que seria a primeira atitude? Tô montando uma agência agora do zero com a experiência também que você já tem, cara. Cafezinho, cara. Cafezinho é porque assim, ó, se você vai buscar indicação, né? Se você se você vai começar a operação, né? Não vai contratar uma SDR, não vai começar com ligação fria, não vai começar com tráfego, então você vai para a linha da indicação. Tá. Né? Como você falou, lista, faz uma lista, pega, né, às vezes um conhecido, um amigo de escola, você sabe onde ele está trabalhando hoje e tal. Às vezes você já foi em alguns comércios, já bateu papo com o pessoal, fazer o que eu fazia, tomar cafezinho com os caras. Tá. Eu chegava, né? Cafezinho, opa, tudo bem? O fulano tá aí, às vezes, né? Tava lá atrás e tal. Conversava, trocava uma ideia e tal. Pô, olha só, tô começando aqui com uma agência. A gente está, no meu caso, tá? A gente está desenvolvendo sites. Pô, eu vi que tu não tem Quando você começou, né? Quando eu comecei, eu vi que tu não tem sites. Assim, Gui, não tinha processo nenhum, cara. Tinha só a vontade. A vontade. Né? Você já tem site aí? Não tenho. Pô, cara, olha só que legal. O que a gente pode fazer? Depois pode usar o teu site aqui, né? Usa teu site no cartão de visita, Google Meu Negócio, né? E por aí vai. E vendi a ideia para ele. Então, isso que eu fazia. E foi isso que a gente fez, né? Aquela tarde que a gente saiu, que nós vendemos 3. Batemos em 3. Não batemos, assim, né? Mas a gente chegou em 3. Comeu 8 coxinhas aquele dia. 8 coxinhas. 8 coxinhas. Não, na verdade, sim, foi... Toma caldo de cana foi lá, 3... não, ou não? Toma. Bom demais até, né? 8 caldo de cana 8 caldo de cana. Mas era o que eu fazia. Era o que eu fazia. Chegava... E outro, não perdia a oportunidade. Né? O meu amigo ainda falava o seguinte: Jackson, onde tu deixa um dinheiro, tens que buscar um dinheiro. Boa. Ele sempre falou isso. Então, assim, eu precisava pet shop. Comprou uma coisa lá no pet. Vamos buscar. Vou levar minha cachorrinha. Levei minha cachorrinha no pet. Boa essa frase, hein? Eu deixo o dinheiro. Boa, gostei dessa frase. Eu levei minha cachorrinha 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Vem cá. Né? Eu procurei aqui, eu tinha perdido teu telefone, procurei teu telefone, não achei. E aí vi que tu não tem site também. Né? Coitado, tá lavando ela todo dia. Tu não pede só usando ela para prospectar pet shop. Não ganha mais tomar banho. Só tomando banho todo dia. Tô usando, não tem mais nem pelo. Tá raspada já. E aí comecei a fazer isso. Todo lugar que eu ia, sempre conversava, né? Pô, que legal, cara. E aí, como é que estão os negócios? Puxava, né? E aí, como é que estão os negócios? Geralmente vem a pergunta de volta: cara, você trabalha com o quê? Boa. Eu fiz uma cirurgia, eu tirei o apêndice. Tá. Né? Fiz uma cirurgia e depois que busquei o relatório, busquei o exame, né? Sentei na frente do médico. Tá. Né? Tá aqui o meu exame e tal. Ele perguntou, ele disse: você trabalha em pé o dia inteiro? Não, trabalho praticamente sentado. Ele disse: você faz o quê? Pô, deixou a bola quicando. Hoje ele e a esposa dele são nossos clientes de tráfego. Olha só que legal. Entendeu? De dentro do consultório dele. Boa. Entende? Então, o que eu fiz ali? Entreguei um pouquinho, né? Encaminhei para um próximo passo, marquei uma reunião, scriptzinho, foi embora. Tem uma parada, cara, que é massa de falar. Na mentoria, eu até tenho aula sobre isso, né? Mas que as pessoas não prestam atenção. É com quantas pessoas a gente se relaciona, e pessoas ou empresas, e elas têm acesso aos nossos clientes. Por exemplo, você paga uma contabilidade, não paga? Pago. Quantos clientes tem essa contabilidade? Eles têm uns 600 clientes. Parruda. É grande. Por exemplo, né? Será que, pelo fato de você pagar a contabilidade, você não tem no mínimo acesso a um decisor, ou ao dono, a um gestor dentro da contabilidade?
e você não poderia, por exemplo, propor um treinamento de marketing digital para os clientes, que esses clientes deles iriam vender mais, ele poderia usar isso como um baita de um benefício? Será que você poderia? Poderia. Que baita ideia, hein, Gui? Isso é fato, cara. Isso aí. Mais do que isso. Você paga, às vezes, um despachante. Quantos outros empresários eles acessam, cara? Né? Então, cara, quem se relaciona com o seu cliente é um potencial. E quem está começando é onde você vai buscar. Porque você já deixa dinheiro lá, cara. Você já deixa o dinheiro lá. Perfeito? Né? A contabilidade que inclusive, está nos contratando essa semana, né? A contabilidade que nos... Não sei nem se contratou, o Léo que estava negociando, não sei se o Léo está... Fechou o contrato com a empresa lá da... Não vou citar o nome, com a contabilidade lá ou não? Não, quarta-feira. Quarta-feira. Vamos cobrar, né? Quarta-feira. Né? Que é uma contabilidade grande, enfim, né? Então, acho que uma das maiores aí e tal, no Brasil. E esse cara eu quero ser meu cliente. Só que eu não tô olhando porque ele vai me pagar de taxa. Eu tô olhando para quê? Eu quero estar lá dentro com ele. Eu quero acessar os não sei quantos mil clientes que esse cara tem. E a maior parte das características de contabilidade em empresas pequenas, elas não tem tantos clientes assim. O cara tem 50, tem 40, tem 30. Para ele, já pensou, cara, será que não é legal ele oferecer um workshop de marketing digital para os clientes dele? Os clientes precisam vender, cara. Pô, ele vai levar aquilo como um baita de um benefício. Você acessa esses caras e você faz o pitch. Essa é a lógica. Até no barbeiro que você vai, você tem que pensar sempre com essa lógica, ok? Por exemplo, esses dias eu tava jantando e tinha um primo meu. Era até numa uma ação beneficente, né? E ele tava lá, não fazia um tempo que eu não via tal. Eu sabia que ele era vendedor, não sabia o que ele tava vendendo. Conversa vai, conversa vem e tal. Eu falei, mas o que você tá vendendo? Ah, eu tô vendendo, eu não lembro se era produto para salão de beleza, mas ele chegava no salão de beleza, por exemplo. Pô, e você visita quantos por dia desse? Você visita, eu visito, por exemplo, assim, 5 por dia. Eu falei, cara, sério, cara, e qual é o perfil dessas empresas? Aqui, né, mapeando. Ah, essa empresa sim, mas fazendo faturamento. Olha só, cara. Eu expliquei meu trabalho. Ele sabia que a gente tem agência e tal, mas, cara, olha só, cara. Você tem interesse, cara, se fazer uma pergunta para esse cliente, e se você conseguir esse contato, eu te remunerar mensalmente por isso? Pô, lógico, cara. Ele já me mandou, isso faz, questão de 20 dias, ele já mandou pro nosso time aqui, mais de 20 contatos, cara. Pô, o cara tá dentro das empresas, cara, todo dia. Isso é que dói para ele perguntar, cara, pô, mas o cara não precisa nem ter conhecimento. Como é que tá as vendas? Tá legal? Não tá? Pô, você tá vendo que hoje a maior parte do salão de beleza aí o pessoal tá investindo no digital. Com quem que você investe? Ah, com ninguém. Pô, sério, cara. Uma estrutura dessa, isso não investe nada. Pô, cara, vou te dar uma dica então. Se você quiser ter uma consultoria de uma empresa assim, você pode até te mandar. Se liga pros caras, você pode ter contato. Não, pode liberar lá. Isso é normal, cara. E aí eu digo pra você, hoje a gente tá cercado de pessoas que querem nos vender, inclusive a gente tá pagando por elas, mas a gente não tá buscando dinheiro dessas pessoas. Por isso que é o primeiro passo que eu digo para quem também está começando em relação à prospecção fria, lista quem são esses influenciadores nessas empresas, cara, e vai atacar esses pontos. Porque esses parceiros, cara, eles trazem clientes recorrentes e clientes que permanecem por muito tempo. Hoje uma parte considerável dos clientes da Blue vem através de parceria. E sabe quem são esses parceiros? São os nossos clientes. O cara tem um advogado, o cara tem uma empresa de consultoria. A gente banca lá, dá o treinamento, faz a consultoria e às vezes ele não fecha o negócio, mas ele leva isso para frente e eu digo para você, o parceiro, ele ajuda até na retenção. Inclusive, se você tem um processo estruturado, você pode remunerar, comissionar lá o contador, ele luta para manter o teu cliente, cara. Entende? Então é um trabalho que funciona muito. Agora é lógico, a gente poderia fazer inclusive um podcast só para falar sobre essa parte de parcerias, né? Agora um outro ponto, já que eu queria até também ter a tua visão, cara, porque você foi um cara que já tinha tido uma empresa, ou melhor, já tinha uma empresa, né? Então você já tinha um pouco de experiência em relação à gestão, eu imagino, né? A gestão de um negócio. Mas vamos trazer um lado, cara, para quem também tá começando e não tem essa experiência com gestão de negócio, né? O quanto, cara, esse despreparo em entender sobre as burocracias, né, cara, pode prejudicar, ou você acha que isso é pouco relevante, no começo não tem que gastar muita energia com isso mesmo? A maioria começa informal. Maioria, né? Às vezes até um MEI no máximo, né? No máximo um MEI. Tá. Né? O MEI, ele tem um teto de faturamento, que é um teto baixo. Acho que é 81 mil por ano, alguma coisa assim, não é? Vai dar uns 6 mil... 6, 7 mil por 6, mês. 7 mil por mês. Tá. Né? E é um teto baixo. Claro que esse teto desse baixo, para muitos, já é muito alto. Tá. Né? Mas para quem está começando, faturar 6 mil já é muito. Exatamente. Mas assim, eu gosto de fazer as coisas certas. Tá, Gui? Eu sempre gostei de fazer as coisas certas, tudo bem certinho, bem organizado. Né? Então, assim, se você, para quem está começando agora,
que nunca teve uma empresa, não entende nada dessa parte, dessa burocracia, a gente estava até falando de contador. Procura um contador. Tá. Ele vai te instruir. Ele vai te dar um direcionamento. Porque é o seguinte, você vai prospectar um cliente, fechou com um cliente. O cliente pagou. Aí ele vai dizer para você assim, pô, você pode enviar nota fiscal nesse e-mail aqui para mim? E o cara não tem nota fiscal, o cara não tem uma empresa, não tem nada. Então, Tem um contrato? Não tem um contrato, né? O contrato eu uso até, a minha visão de contrato eu uso até mais para proteger as partes, né, do que ficar amarrando as partes, Inclusive entendeu? o cliente, né? Proteção para ele que você está Para ele, trabalhando. Né? exatamente, né? Então, assim, eu prefiro, né, eu vejo com melhores olhos, vamos dizer assim, né, aquele profissional que ele já tem uma empresa, que ele já, mesmo que seja um MEI, vou contratar um eletricista. Tá. Né? Cara, você consegue me fornecer nota fiscal? Se ele disser que não, eu já sei que ele não tem uma empresa. Se ele não tem uma empresa, já tem um risco para eu contratar ele. Tá. Entendeu? Né? Entendi. E eu também tenho que, todo o dinheiro que sai do meu caixa, às vezes eu tenho que justificar ele, né? Principalmente se for da conta da empresa. Né? Então, assim, um bom começo. É uma MEI, para você começar, conversa com um contador, ele vai dar a instrução certinho né? e toda essa vantagem, essa formalidade que às vezes o cliente ele pede. Entendeu? Né? E quando você não tem, você perde muito ponto ali. Sabe o que eu falo, Jackson? Que assim, você até pode começar na informalidade, não é que deve, né? Mas eu entendo, mas você não pode permanecer. Porque a informalidade ela é perigosa, ela te deixa numa zona de conforto. Né? Então, você não pode permanecer. E hoje, cara, que as pessoas sempre têm aquela ideia, no Brasil, hoje não é difícil, hoje pro seu Brasil aí, depois da MEI, poucos dias, né? No máximo poucas semanas. Online, você tira. Online, cara. Você tira, não precisa nem ter nem contador. Não, lógico, contador é interessante, é importante, mas às vezes você não precisa ter isso, né? Agora, o que é fato, eu acho que é a parte mais importante, né, cara? Quando você tem também um CNPJ, cara, é um negócio que parece que é diferente. Né? Você vai começar, cara, agora, né? Pô, tem uma empresa aqui, cara, pode ser uma MEI, o que seja, cara, você já tem a tua empresa, você já consegue abertura perante as outras empresas. Por isso que é fundamental, eu imagino, essa organização quando você está começando. Você lembra que eu falei lá no começo que eu desfiz a sociedade, mas fiquei com o CNPJ? Lembro. Né? Porque o CNPJ, para mim, também ele já tinha bastante valor. Já ia para a segunda alteração contratual, hoje já estamos na terceira, né, que mudei de endereço. Mas ter o CNPJ, ter essa formalidade também, por exemplo, assim, principalmente nessa área de internet, vamos dizer o seguinte, porque muita gente, né, eu até usava como um argumento, dizia assim, olha, eu não sou o menino que mexe com internet, tá, gente? Né? Eu tenho uma empresa, né, então eu tenho uma empresa formada, hoje ela é uma Eireli, né, então você não está contratando o Jackson, você está contratando a minha empresa. Então, né, gera responsabilidade, segurança, credibilidade para quando você está vendendo. Senão as pessoas vão te ver como quem está começando. Quem está começando agora geralmente são os mais novos, né? A gente não é mais tão novo assim, né, Gui? A experiência, no teu caso, eu vejo que ela ajuda mais, tá? Até a fisionomia, sabia? Do que a pessoa mais jovem tem, e que é a maioria, tá? A maioria são pessoas mais jovens. Mas tem essa dificuldade mesmo, assim, né? E você se mostrar profissional. Agora, você ser mais jovem, você não pode também pegar isso como muleta. Porque tem gente, cara, é duro o que eu vou dizer, tá? O que eu vou dizer aqui é duro. Mas tem gente que perde a reunião quando abre o Zoom já. Perdeu a reunião ali, quando mostrou a cara. Perde a reunião quando entra dentro da empresa. Entrou pra fazer reunião, perdeu já. Perdeu o negócio. Não passa credibilidade. Mal vestido. Não quer dizer que você tem que andar com Gucci e Tommy. Não é isso, né? Você tem que estar alinhado de acordo com a ocasião. Perfeito? Então, o cara abre lá, pô, uma câmera de 20 pila. A webcam. O fone aquele do Galvão Bueno de 18, né? Não barulho nenhum. Uma vez eu falei uma cama desarrumada atrás. Eu já falei essa história da cama? Já ouvi você falar, não? Que o cara... A pessoa tava com a cama e tinha uma avó do cara dormindo atrás, cara. Ela girava assim, ó. Tipo assim, só que ela tava com a coisa. Pô, o cara não se deu o trabalho de pegar a tela ali, cara, né, fazer um efeito. Então, perde a negociação ali. Uma vez eu comentei de uma situação de uma pessoa que eu fui ajudar, né? Fui conversar com essa pessoa. Eu dificilmente faço essas mentorias individuais por conta do tempo mesmo, não tem? Embora eu tenha uma empresa de consultoria,
Eu pouco tempo, né? E aí, uns anos atrás, eu lembro, cara, ela é uma pessoa conhecida, era uma pessoa conhecida, falou, ó, me ajuda, cara, para a situação, eu não tô conseguindo deslanchar como na minha empresa e tal, e como trabalhava com marketing digital. Eu falei, não, cara, vamos lá, marcamos o horário, chegamos lá, no horário, eu marquei o horário, não lembro, tipo assim, 4 horas da tarde, por exemplo, né? Chegamos lá, eu cheguei lá, na verdade, no horário, né? E eu fiquei lá esperando, cara. Cheguei, tipo assim, 5 minutinhos antes e tal. Fiquei esperando. Cara, pessoa 4h30, o cara não aparecia, cara. Daí eu, vontade, mas não sei se era alguma coisa até assim, não sei, cara, de Deus, alguma coisa pra permanecer ali. Daí eu falei, ô, pessoa, né? E aí? Não, eu tô chegando, cara, tô numa correria aqui, não sei o que, tal. Tá bom. Cara, na moral, a pessoa chegou, eu escutei acho que de 1 quilômetro a pessoa chegando com o barulho do carro. Brrr, não sei, era um carro bem antigo, assim, e velhinho e tal. Não tem nenhum problema, cara. Eu tive carro velho. Eu tive carro de andar com garrafa porque o radiador furado. Nenhum problema. Agora, se eu vou prospectar um cliente, se eu vendo sucesso, se eu vendo venda, eu não vou botar meu carro na frente da empresa se meu carro é velho. Não, cara. Ah, Gui, mas você tá sendo preconceituoso. Não, o mundo é assim, meu amigo. Eu não concordo com isso, mas é assim. Não tem uma oportunidade para causar uma primeira boa impressão. Aí a pessoa sentou, tá, botou o celular na mesa. Pois é, não tá fácil. Daí eu estou falando, posso ser sincero contigo, cara? Pô, lógico, cara, com certeza. Eu falei, cara, que hora que você marcou comigo aqui? Pois é. Cara, que nível de profissional de compromisso que você tem com uma pessoa? Você tá dizendo que o teu tempo é mais importante do que o meu? Ficou meio, cara, aconteceu tal coisa. Eu falei, entendi. Beleza. Eu escutei o carro do outro lado lá. Você põe esse carro aqui na frente da empresa. Eu já tive carro velho, cara. O que eu fazia? Eu deixava longe quando ia prospectar. Porque, cara, é a imagem. A pessoa tava com o celular aqui na frente, cara, com a tela toda rabiscada, trincada, um celular, pô, de 15 anos atrás, cara. Falei, cara, isso aqui é tua ferramenta de trabalho, né? Essa apresentação é fundamental. Eu não tô dizendo aqui, cara, com capacidade que você tem de ter boas roupas, né? Meu, andar com o cabelinho arrumadinho, com a barbinha feita, não custa nada, cara, né? Você se preocupar, por exemplo, com o mínimo, que normalmente é a neutralidade, cara, vai te ajudar no começo. Lembra sempre o seguinte, cara, as pessoas não compram o que você faz. Elas compram como você se parece. Qual é a sua oferta, ok? O cara não sabe se o Jackson... Você não tem a capacidade... Não tem como mostrar que você é bom em gestão de tráfego. Elas vão comprar o que você aparenta ser. E o que você aparenta ser, cara, tá muito da forma como você se cuida, como você se veste, né? Uma vez eu contei um caso... Eu contei, acho que isso na mentoria. É uma empresa grande aqui da nossa cidade, aqui, né, quando eu comecei, foi o maior contrato que eu tinha fechado na época. Até hoje é considerado um contrato bom, era R$ 4.000 por mês. Tu imagina isso há 8 anos atrás? Sim. Pô, cara, um baita de um contrato para agência, né? Eu fechei esse contrato, era uma grande imobiliária. Já contei essa história. Cheguei lá, cara, fechei o contrato, pô, o negócio certinho. E aí o cara, não, Guilherme, tu vai para onde? No final da reunião. O filho do dono, que também era junto ali, né? Eu pensei assim, ó, onde que esse cara não vai? Eu pensei, né? Carro velho, Paraty, lá no outro canto. Eu falei, vou pra tal lugar. Ah, cara, eu moro lá, tu não me dá uma carona? Eu falei, por favor, cara, me ralei. Tinha deixado o carro longe, né? Daí até não perguntou, mas foi bem longe, o carro longe. Chegou lá, abri a porta da parte, eu fui bem rápido. Abri, já fui lá e abri o pinguelinho, porque não abria na trava, entendeu? Sim, Só abria na chave aqui, eu já puxei aqui. O cara entrou no carro, o carro tava sujo e tal, assim, mas nada, não era por isso, né? Entrou ali o carro velho, cara, eu vi no cara assim, a fisionomia de desaprovação. Mas eu já tinha fechado o contrato, graças a Deus, né? Então, seguimos, né? Ia seguindo o barulhinho do banco lá atrás. Paraty, não sei se já teve gol, Paraty, que faz aquele barulhinho, aquele rangido aqui atrás lá, né? Então, mas, cara, é uma sensação, às vezes você vai dizer, pô, Gui, mas tá errado e tal. Tá, cara, eu também não concordo. Não é minha filosofia de vida isso, né? Mas as pessoas compram essa ideia. Entende? Então, por isso que eu acho que é muito, muito perigoso você não se preocupar também com suas primeiras impressões. E, Jackson, pra gente concluir, cara, eu queria que você também passasse uma mensagem, né? Caso uma orientação, então, direta para quem está começando, para quem está montando essa operação, agência do zero, da importância, quem sabe, também de caminhar com outras pessoas que já trilharam isso, né? E o que você mesmo considera, cara, conforme a gente tem conversado aqui, imprescindível para quem está montando uma operação de agência aí, mano. Então vamos lá. O Thiago, ele sempre diz, né, que se você quer ir rápido, você vai sozinho. Se você quer ir longe, você vai acompanhado. Boa. Né? E quando você anda com as pessoas certas,
né? Você da comunidade, você consegue se comunicar e falar e pedir ajuda e tudo mais. A comunidade do tráfego, do marketing digital, ela é muito boa, ela é muito fechada. Assim, ó, eu vou te falar. Se eu chamar algumas pessoas agora, o Vander, o Calbi, o Renato, o Henrique, e dizer assim, pô, eu tô com uma dúvida, não abram a câmera aqui, eles vão abrir a câmera, vão ficar 1 hora comigo, ou eu vou ficar com eles, a comunidade é muito boa, tá? Agora, o que você precisa ter? O que você precisa ter no teu dia a dia, onde você está lá no teu escritório, sozinho, né? O que você precisa? Você precisa ter resiliência. Tá? E, de fato, é o que vai fazer você seguir e passar a onda, né? Ou vai fazer você parar e ficar por ali. Entendeu? E, às vezes, como você falou, às vezes você está no lugar certo, né? Mas na hora errada. Né? E você acha que você está no lugar errado. Então, assim, a resiliência, você vai receber muito mais nãos do que sim, né? Mas não é o quanto você bate, é o quanto você aguenta apanhar. Né? Isso o pessoal fala muito no MMA. Né? Então, você vai receber muito mais nãos do que sim, mas você tem sempre que levantar e ir buscar o sim, ir buscar uma nova venda, um novo contrato e amanhecer o dia. Não, eu vou roubar a tua frase aqui. Posso? Pode, claro. Não existe o dia da caça. Boa. Entendeu? Então, você sempre, mesmo que você não fechou o negócio, você aprendeu alguma coisa, ou você identificou o ponto onde você errou. Eu já identifiquei onde eu errei em algumas negociações, que fez eu perder o contrato, entendeu? Tentei reverter, não deu, mas aprendi. Então, assim, você nunca vai ficar no negativo, entendeu? Você sempre vai ficar no positivo. Então, tenta, vai para cima. Às vezes o primeiro passo, principalmente para quem está começando, o primeiro passo, Gui, ele é do tamanho do muro. Boa. Ele é do tamanho do muro. O segundo passo é uma muretinha. E o terceiro passo é menor ainda. Entendeu? Então, para dar esse primeiro passo, né, às vezes você vai ter que suar muito, você vai ter que correr muito, porque é gigantesco. Você não vê uma pedra na tua frente, você vê uma rocha na tua frente. Mas quando você sobe nela, aí você vê todo o horizonte, entendeu? Né? Então, essa dica aí que eu deixo pro pessoal. Boa. Jackson, quero te agradecer de novo de coração. Eu te agradeço, por você muito ter obrigado. Vindo. É uma honra saber que a gente está contribuindo, né, com operações tão já maduras como a sua. E, obviamente, se você tem agência de marketing digital, se você quer ter uma agência, ou se você quer aprender a vender, e você talvez se vê meio que sozinho, assim, poxa, cara, sozinho, né? Eu não consegui escolher ainda pessoas para caminhar. Com segurança eu posso dizer pra você, cara, você tá no melhor lugar. Então se inscreve no canal, me segue também lá no Insta, no @nagel.guilherme, e sempre que surgir qualquer dúvida, você tem a liberdade para mandar uma mensagem, tá bom? Não esquece que o Jackson comentou aqui, cara, não existe dia da caça. Vamos pra cima, valeu!